Pessoal, vamos então começar? Vou iniciar a aula de hoje reforçando que a visão que eu tenho sobre condução de retiros de autoconhecimento, condução de retiros espirituais, é uma visão minha de mais de 15 anos participando, estudando e desses, boa parte, conduzindo retiros de cura, de transformação. Mas é a minha visão. Em nenhum momento aqui eu estou falando que isso é a verdade, mas é ao mesmo tempo aquilo que eu acredito e eu luto por. Isso significa que a gente vai trazer aqui formas, conhecimentos, metodologias, que são as metodologias que a gente usa e a gente acredita. Significa que as outras não funcionam? Lógico que não. Mas ao lidar com o retiro de autoconhecimento, retiro de desenvolvimento humano, eu entendo particularmente que isso é a maior responsabilidade que um professor pode ter, ou que uma pessoa em sala de aula pode ter, ou que um profissional responsável. Porque a gente está lidando com coisas muito profundas. A gente está lidando com emoções e, às vezes, feridas tão profundas que mexer com isso exige, primeiro, uma honra muito grande de honrar a pessoa pela coragem que ela está tendo de passar o que ela vai passar, honrar a história, por mais que seja uma história de dor daquela pessoa que está passando, e principalmente honrar a coragem daquela pessoa de estar se jogando nisso que é tão difícil. E eu estou falando isso, gente, já inclusive para elogiar vocês, porque é muito legal de ver pessoas falando, cara, eu vou tirar uma quinta-noite, às 7 horas da noite, numa véspera de feriado, para ouvir sobre desenvolvimento humano, é uma escolha. Vocês poderiam estar escolhendo ficar no sofá e curtir aí o descanso de vocês. E o fato de vocês estarem aqui já é uma honra e uma coragem de falar, putz, que legal que tem gente interessada e afim, né? E aí, então, quando a gente está dentro de um retiro onde as pessoas não só vão lá para assistir, mas vão para se jogar, não todas, mas vão lá por um chamado, qualquer que seja esse chamado, exige uma responsabilidade muito grande. E talvez lá no final a gente possa falar como é que a gente lida com essa responsabilidade também. Mas, voltando aqui, especificamente, a gente está falando de uma metodologia, de um conhecimento que eu aplico especificamente na condução desses retiros, tá? Eu não estou falando aqui que outros estão errados ou que essa é a verdade mais absoluta. E eu quero, ao mesmo tempo, durante essa aula, dar insumos para que vocês entrem num estado de autoobservação, que é, na minha opinião, o primeiro passo do autoconhecimento. O grande primeiro passo de qualquer transformação é a autoobservação. É perceber os mecanismos acontecendo, perceber as feridas se manifestando, perceber aquela criança ferida se manifestando e falando, opa, por mais que eu não saiba fazer de uma outra forma, eu reconheço que essa forma não me serve mais. Isso é um estado de autoobservação, é um estado de estar alerta. Gurdjieff, que é um grande mestre espiritual, falava que era o grande primeiro passo de qualquer despertar. Ainda não é o despertar em si, mas é o primeiro passo do grande despertar. Outra coisa que eu repito bastante, nesse processo de despertar e de desenvolvimento da consciência, eu costumo falar que o passo de 0 a 1, ele é infinitamente maior do que o passo de 1 a 2. Porque o passo de 0 a 1 envolve uma disposição de energia, de coragem, de enfrentamento, que o passo de 1 a 2 já não exige tanto. Ele pode ser mais profundo, pode ser do mesmo tamanho do passo do 0 a 1, mas esse início ele é muito mais valoroso do ponto de vista daquilo que a gente tem que fazer. E aí o estado de autoobservação e vocês estarem aqui ou estarem no retiro é esse passo gigante, né, que a gente dá em direção a nós mesmos, né? Tá? Então, só para a gente falar um pouco dessa metodologia, que é o que a gente acredita e é o que eu faço dentro dos retiros e não a verdade aí do mundo, apesar de, infelizmente, existir muita besteira aí sendo feita com algo que deveria exigir tanta responsabilidade. E aí, gente, onde começa tudo isso, né? Para a gente não falar só de retiros do ponto de vista de um evento que acontece, existe um por detrás desses retiros, né? Deixa eu só parar de... Existe por detrás desses retiros que é compreender a jornada humana para a condução de um processo de cura e transformação. E para entender isso,
Estamos gravando já, Guba. Já está gravado já, tá legal também. Mas obrigado por lembrar. É, então, para a gente conseguir trabalhar esses retiros, a gente precisa entender primeiro como é que essas feridas que todo ser humano passa, em diversas frentes possíveis, acontecem. E aí a gente precisa entender um pouco como é que isso se manifesta na nossa vida e aonde que ela se inicia. Eu vou fazer um convite para vocês inicial, que é, existe uma aula no meu canal do YouTube sobre como funcionam os processos de vidas a partir da visão do Enneagrama, que a gente vai falar mais para frente, tá? Totalmente complementar a essa aqui, tá? Ela tá lá disponível gratuitamente. Eu super recomendo que vocês assistam. Lá é uma aula de 1, 2 horas, se eu não me engano, tá? Mas ela é muito rica. Quando a gente vem para essa jornada humana, a nossa essência como alma passa por diversas distorções e distrações e cegamentos necessário para que a gente possa experienciar o que é a vida humana em si, tá? Que é um pouco da aula que a gente traz lá no que está no YouTube. E aí a gente chega nesse grande mundão onde a gente não mais está em contato absoluto com o afeto absoluto, que é o útero da mãe, onde nós temos a temperatura ideal, a alimentação ideal, estamos no quentinho, no escuro, confortável, no colo mais profundo daquela pessoa que nos ama incondicionalmente. E aí a gente vem e nasce. E a gente abre o olho e uma claridade absurda aparece. Hoje não mais ainda tão pregado, mas antigamente a primeira interação comum era um tapa de bem-vindo, né? Seja bem-vindo através de um tapa, então você já começa a interação humana através de um tapa. Num processo que é absolutamente doloroso, tanto para a mãe quanto para a criança, um processo doloroso em diversos sentidos, que muitas vezes deixam feridas não só físicas, mas extremamente agressivas, mentais e emocionalmente. A gente tem depressão pós-parto, que é algo bastante comum. E essa criança vem para essa vida onde ela não tem mais o conforto, o lar, o abrigo. E a gente... Deixa eu só... E a gente não tem mais isso e começa a enfrentar uma vida de seja bem-vindo ao mundo que você não conhece. O segundo momento, logo no início da vida, que a gente conhece, é um momento de medo e dor. E aí a gente vai começar a tentar compreender através dos nossos instintos quem nós somos no mundo, o que viemos fazer aqui e para que serve tudo isso. Que são questionamentos que todo ser humano tem durante todas as fases da vida, de formas diferentes. Quem sou eu, o que eu vim fazer aqui, o que é isso aqui, que é chamado de vida. Só que aí começa um mecanismo interno dentro da gente, que é um mecanismo de criação de uma proteção frente a esse medo. Vai nessa criança, vão começar a existir algumas manifestações de proteção frente a esse medo e de sobrevivência que vão gerar dentro dela diversas características que vão se manifestar durante a vida toda. E aí essa criança ela vai começar a se encontrar no mundo. Quando a gente nasce, isso não sou eu que estou falando, são as diversas estudos da psicologia, a criança não sabe ainda, nos primeiros meses de vida, que existe uma outra coisa que não é ela e a mãe. Isso vai, se não me engano, até os 3 primeiros anos de vida, encontro da criança com a própria identidade, de entender que ela é ela. Isso é tão verdade que na cabeça da criança, nos primeiros anos de vida, se você chega para ela e faz assim, cadê você? Ela, na cabeça dela, realmente aquilo eu me escondi. Por quê? Porque se eu não estou me vendo, ninguém me vê. Porque não há separação entre eu e o outro. Nos primeiros horas de vida dessa criança, inclusive, há um estágio de consciência até mais baixo do que esse, que é eu sou uma coisa, eu e tudo somos uma coisa só. Eu e minha mãe somos todos uma coisa só. E aí, isso do ponto de vista, inclusive, do desenvolvimento da visão, da fala, do tato,
essas coisas vão se desenvolvendo a ponto que essa criança, aos poucos, vai começando a perceber que a manifestação dela no mundo é diferente do que é quando ela toca uma mesa, ela percebe através do tato que ela e a mesa não são as mesmas coisas. Ela começa a desenvolver a habilidade de visão e começa a perceber que existem outras coisas que não ela. E isso vai gerando um processo psicológico de separação desse indivíduo. E aí um processo de consciência, e a evolução de consciência é essa evolução de reconhecimento, vai começando a se desenvolver ao longo da nossa vida toda. Então, primeiro eu sou eu e tudo que há, depois eu reconheço meus familiares, depois reconheço, além dos meus familiares, da minha tribo, que é a minha escola, os meus amigos. Depois começo a reconhecer que essa tribo vai crescendo, e aí eu tenho a turma do trabalho, a turma do futebol, a turma do... E aí, aqui eu já estou falando de um nível de consciência onde boa parte da humanidade se estagnou, tá? Isso, de novo, são pesquisas feitas. E aí existe um nível de consciência onde eu percebo que, na verdade, eu sou parte de uma humanidade muito maior do que eu mesmo. E aí a gente pode perceber que eu sou parte de seres conscientes muito maiores do que eu mesmo, que eu sou parte de algo muito maior que eu mesmo, chamado divino. E aí o nível de consciência vai se desenvolvendo a partir dessa relação do eu com o outro. Mas por que essa relação do eu com o outro ela é tão importante para a gente entender o que é uma condução de um processo de transformação? Como é que acontece o processo de reconhecimento de quem sou eu e de quem é o mundo? Ele acontece num mecanismo de comparação e busca de afeto. Primeiro, a busca pelo colo e pelo útero da mãe, onde o afeto ele é integral, sistêmico e tudo que há é esse afeto. No momento que a gente nasce, já começa a buscar aquilo de volta, porque eu perdi a minha integridade, minha conexão com um todo ali. E eu começo a buscar isso em todas as relações. E aí começam alguns mecanismos na criança que opa, eu percebi que se eu chorar, eu consigo ter aquilo que eu gostaria. Às vezes, quando eu choro que eu estou sentindo frio, a pessoa me cobre. Se eu estou sentindo fome, a pessoa me dá de mamar. Então, a criança vai percebendo que alguns mecanismos de reação e comportamento, prestem atenção nisso, alguns comportamentos mecanismos de reação, de comportamento, que ela começa a colocar para fora do mundo, dão para ela o mínimo de lembrança daquele afeto que ela perdeu. E esse é o primeiro insight que a gente vai carregar pelo resto da nossa vida. Que os nossos comportamentos, quaisquer que sejam eles por detrás sempre buscam o pertencimento e o afeto. Tá? E isso é condição natural do ser humano. Não estou falando que é ruim, tá? E aí essa criança vai percebendo que além desses mecanismos de comportamento, ela começa a perceber nessa diferenciação com o outro, que a identidade dela vai ganhando relevância quanto mais ela se compara e mais ela se destaca do outro. E aí a gente já está falando dos primeiros 7 anos de vida dessa criança, onde ela percebe, por exemplo, que ao ser bonzinho, ela recebe mais afeto. Quando ela olha para uma família, quando eu falo olha, tá, gente? A criança ela aprende primeiro pela percepção energética de campo, de observação, do que pela interação mental com o mundo, né? Então, ela percebe que ela pode estar numa família desestruturada, que não tem condição de dar a ela o que ela precisa, e que ela vai continuar buscando afeto dentro disso, e ela percebe que, por exemplo, se ela for um pouco mais agressiva ou falar um pouco mais alto, ela tem atenção. Ou que se ela for muito boazinha, ela não vai dar mais um trabalho para aquela mãe que não tem condição de dar o colo que ela precisa. Ela percebe que se ela se isolar no quarto, se ela ficar mais quieta, se ela viver no mundo dos livros, ela vai dar menos trabalho para aquela família, para aquele pai, para aquela mãe, que já estão em sofrimento suficiente. Ela pode perceber, inclusive, que se ela carregar o sofrimento dos próprios pais, ela diminui o sofrimento da mãe e do pai. E ao fazer isso, ela começa a criar um mecanismo de carregar para si as dores de outras pessoas, aquela famosa pessoa que quando cresce vira uma pessoa esponja, que ela começa a criar uma facilidade, inclusive de campo energético, de eu atraio o problema para mim e livro um pouco de você.
É um mecanismo de defesa daquela criança que buscava afeto e não encontrou isso numa mãe muito sofrida, num pai muito sofrido. Por exemplo, é muito comum a gente ver esse tipo de mecanismo de esponja, por exemplo, em crianças que tiveram uma mãe que tiveram depressão pós-parto. Que nos primeiros anos de vida dessa criança, essa mãe entrou em sofrimento, em depressão, e a criança percebeu que essa esponja ajudava a mãe a sofrer menos, ou que se ela fosse muito boazinha, por exemplo. Mas aqui eu estou falando só alguns exemplos de máscaras, né, gente? E aí ela vai para uma interação social. E numa interação social, ela começa que quanto mais relevância ela tem, mais afeto ela vai receber. Ela percebe, por exemplo, que se ela tira sarro de um coleguinha e a sala da risada, ela é mais aceita. Mas não é só na interação, ela percebe dentro de si que se ela se vestir diferente, por exemplo, as pessoas vão notar mais ela, ou que se ela se vestir quanto mais preto e branco possível para não ser notada, melhor para ela, porque ela não entra em contato com as dores. E nessa relação de interação com o mundo, ela vai criando os seus diversos mecanismos de sobrevivência e busca de afeto. O Ken Wilber, né, que é conhecido como Einstein da consciência, ele traz um pouco desse mecanismo de afeto na busca de alguns sentimentos que vão sendo introjetados para dentro da nossa psique. Como centro de tudo, nós somos afeto. A busca por afeto é o que nos torna humano e o que é onde a gente pode se reconhecer uns nos outros. E quem participar do nosso retiro vai perceber isso de forma muito, muito forte. O como se reconhecer no outro e a busca por afeto é algo, inclusive, curador para a humanidade. E aí a gente vem para esse mundo e a primeira sensação é uma sensação de dor. Uma sensação de dor é física, inclusive, tá? Porque os estímulos de sensações que essa criança tem no primeiro segundo de vida são muito fortes para ela dar conta daquilo. O processo de nascimento é um processo de dor, assim como o processo de renascimento durante a vida, para quem já passou por processo, é um processo de dor também. Essa dor, geralmente até mais prática, sensorial, ela vai causar em todos nós medo. Porque é o medo de não sobreviver. A ligação entre essa dor e esse medo de sobrevivência estão em funcionamento os nossos instintos mais humanos, o instinto de pertencimento, o instinto de potência no mundo, o instinto de sobrevivência de comida, de conforto, esse tipo de coisa, começam a aflorar nesse momento. Depois desse momento de medo, a gente começa a ter uma relação que na psicoterapia é bastante trabalhada, de relação de medo e raiva. Que você pode entender também como uma relação de tristeza e raiva. Que é uma relação muito comum nas pessoas de a raiva é um mecanismo que eu coloco para fora de manifestação no mundo, que ajuda eu a não sentir tanto as dores que eu senti desse meu início de existência, dessa minha existência logo no início. E aí eu percebo que essa manifestação energética que a raiva que faz eu agir em nome do mundo, elas muitas vezes ajudam a enfrentar, inclusive, o próprio medo. A raiva é uma força absolutamente importante para que o medo não nos prenda, que a gente não tenha tanto apego. A partir do momento que essas manifestações absolutamente inconscientes existem na nossa vida, a gente começa a criar um escudo, e aí eu já vou falar um pouco sobre a rejeição e o apego, para não entrar num processo de rejeição e apego. É meio que assim, é aquele que a gente, algumas escolas dizem que acontece dos 7 aos 12 anos, mais ou menos, que é aquele momento onde eu começo a entender que aquilo que eu sou funciona, e eu posso me estagnar ali. Não estagnar de ficar para cima, mas no sentido de, legal, isso aqui é que eu sou. Eu sou extrovertido, eu sou introvertido, eu sou bonzinho, eu sou um pouco mais agressivo, eu sou mais da mente, eu sou mais do coração, sou mais masculino ou mais feminino, e essas dualidades vão encontrando o seu lugar, que não necessariamente é um centro. E a partir desse escudo onde eu me estabeleço, eu crio uma personalidade que vai se manifestar ao longo da vida.
esse processo todo que eu conto, gente, quando a gente fala de condução de retiros, a condução de retiros nada mais é do que um revisitar essa história de trás para frente. É num estado de autoobservação, cada um no seu tempo, a gente já vai falar isso mais para frente do como, mas é voltar lá e encontrar nesse lugar onde esses mecanismos não aconteceram. Só para a gente voltar um pouco o quão o ego fica forte nesses primeiros anos de vida, né? E aí eu percebo que eu sou reconhecido nessa comparação. E essa comparação pode vir de diversas formas diferentes para cada um de nós. Tem pessoas que vão na comparação pela matéria. Então, se eu tenho um carro importado, eu já me sinto diferente das outras pessoas. É uma sensação pela comparação. Se todas as pessoas tivessem exatamente o mesmo carro, da mesma cor, nas mesmas condições, eu diria que o carro teria pouco valor. E o ego nada mais é do que a identificação nossa com essas coisas que não somos nós. O ego nada mais é do que essa máscara vestida, que eu me reconheço nela, mas que não sou eu. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa dramática. Existe um processo de identificação com esse excesso de dramatização, no qual essa pessoa, por mais que ela possa falar que ela não gosta disso, ela se encontra, ela se vê e ela se identifica com isso. Só que essa pessoa, no processo de cura, ela precisa entender que isso é uma máscara onde o ego se identificou, mas que ela não é necessariamente, ela pode escolher ser outra coisa, como é possível ser outra coisa. Então, esse processo de encontrar esses mecanismos que eu usei para que meu ego possa se fortalecer ao longo da minha vida, são os lugares onde a gente mexe num processo de cura dentro de um retiro. Nesse meio de história toda, existe uma briga de forças que move a nossa identidade quase como um mecanismo que se liga e se mexe, que é um mecanismo de rejeição versus apego. Então, a gente vai reconhecer na nossa história, frente a esse caminho de dor, a essa busca por afeto, ao que me serve, ao que não serve, todos nós vamos chegar num momento que a gente vai falar assim, legal, agora eu já sei aquilo a que eu me apego, apesar de a gente não reconhecer os nossos apegos, e eu reconheço aquilo que eu rejeito. E esse jogo entre apego e rejeito vai ser a nossa manifestação no mundo ao longo do tempo. O que é o apego e a rejeição? O apego eu sou uma pessoa que gosto de estar em turmas e eu acredito que estar em turmas e pertencer e fazer parte de grupos é muito importante e é quem eu sou. Isso é uma ideia de existência no qual eu me apeguei. E eu não gosto de pessoas que não tratam bem as outras pessoas, são grossas e costumam falar mais alto. Eu rejeitei uma ideia. Eu sou uma pessoa que gosto de pesquisar bastante antes de tomar uma atitude, de fazer as coisas dessa forma. E eu acredito que quando a gente faz isso, a gente, geralmente, quando a gente planeja mais e pensa um pouco mais no dia a dia, a gente tem um mundo um pouco mais precavido que funciona melhor. O que eu estou falando? Uma ideia ao qual eu me apeguei. É uma visão do mundo ao qual eu me apeguei. E eu não gosto de pessoas que fazem o inverso disso, pessoas que saem por aí fazendo de qualquer jeito e se jogam na vida sem responsabilidade. Eu acabei de rejeitar uma ideia que não me pertence mais. Vocês estão percebendo que nesse jogo de apego e rejeição estou eu no meio. Eu estou sendo construído num jogo de dualidade entre apego e rejeição. E nesse apego e rejeição, quais são os mecanismos que funcionam no meio desse mecanismo de apego e rejeição? É o mecanismo, por exemplo, de criação de crenças. A criação de crenças nada mais é do que eu pegar as ideias, as experiências que aconteceram comigo, criar uma verdade de mundo em cima dessas experiências e me construir em cima dessas ideias. Por exemplo, vamos supor que uma criança, bem no início da sua vida, ela
está lá interagindo com a comida, se alimentando, e ela derruba o prato de comida no chão. E nesse momento, o ambiente onde ela está, a família onde ela está, por diversos motivos, a mãe dá um tapa na mão dessa criança e diz para essa criança: para de fazer isso, que isso é errado. Congela a imagem. E nessa criança há o que a gente chama de imprint. Uma ideia é imprintada no inconsciente dessa criança. E ela pode, e aí cada um de nós vai fazer isso de forma diferente, tá? Então vou só exemplificar aqui. E ela pode criar uma crença, por exemplo, de que se eu errar, eu serei punido. É uma crença. Essa criança introjetou isso. E aí ela começa a manifestar a vida a partir de uma crença que ela tem dentro de dela e ela não sabe que ela tem essa crença, porque quando eu estou falando tudo isso, tá, gente? Até a criação da personalidade é tudo inconsciente. Aquele pontinho de iceberg que a gente conhece, principalmente da psicanálise, que é a nossa persona chamada de ego, é só a pontinha do iceberg, é só a nossa persona. Eu estou falando tudo que está ali para baixo. Do id, do superego, para quem gosta da psicanálise, está falando bastante desse movimento mais para trás. E aí ela vai se manifestar na vida com uma crença de que se eu errar, eu serei punida. Só que essa crença ela não fica sendo repetida assim linguisticamente, como eu estou falando para vocês. Ela fica repetida em padrões. Então, essa pessoa, ao ir para o mercado de trabalho e entrar numa empresa, ela pode querer conferir 30 vezes alguma coisa antes de ir para frente. Ela não gosta de fazer, ela fica irritada quando alguma coisa começa a ir muito rápida e desorganizada. Ela começa a julgar os outros no mecanismo de você está fazendo errado ou certo, e ela começa a julgar e se tornar na vida uma grande julgadora, uma pessoa provavelmente vai ter tendências a reclamações exacerbadas. Tal. Ou seja, olha que um mecanismo de encontro da rejeição e do apego criou como identidade para essa pessoa se manifestar ao longo da vida. É isso que eu dei só um exemplo relativamente leve, tá, gente? Eu poderia, nesse mesmo exemplo, por exemplo, falar que essa criança criou uma crença de que, ao derrubar o prato, brincando lá, interagindo com a comida, derrubou o prato e a mãe deu essa bronca nela, ela pode criar uma crença inconsciente. Lembre que no momento da criação dessa crença, a consciência da criança está quase que desligada, né, entre aspas. Ela pode criar uma crença de que eu sou errado e por isso não tenho valor. E essa crença vai existir na vida toda. E aí a gente vê relatos, isso acontece inclusive dentro dos retiros, tá, gente? É muito bonita a manifestação disso vindo à tona. Relatos de que, cara, eu não acho que eu tenho valor. Ou que eu não mereço as coisas boas que acontecem comigo. Esses relatos são bastante comuns. E são relatos filhos de uma crença de coisas que aconteceram ao longo da vida. Mas que não somos nós. São máscaras que foram vestidas. E aí, nesse mecanismo de aceitação e rejeição, se forma isso que nós vamos trabalhar e conduzir durante o retiro, que é descascar isso. Buscar lá atrás, descascar. E, gente, quando eu falo isso, não é que não precisa de... Existe um jeito relativamente bonito, honroso, respeitoso de fazer isso de uma forma simples, tá? Não necessariamente vamos cavucar, ficar buscando, não é essa a intenção, isso acontece de forma até mais bonita e simples do que a gente está imaginando. Só que tem uma coisa que eu queria reforçar com vocês nesse jogo, que é o jogo da rejeição. Não porque a rejeição ela se manifesta na nossa vida ao longo do tempo, de não aceitar algumas ideias, de ser essa coisa de eu contra eles, se você não concordar com as minhas ideias, então você está errado. Isso também faz parte desse jogo de apego e rejeição. É um jogo de achar que a vida são as suas ideias, sendo que as suas ideias são somente crenças, experiências, coisas que você teve, né? Mas principalmente porque na rejeição acontecem algumas coisas na nossa psique. Aí eu vou trazer um pouco para quem quiser depois procurar mais sobre o estudo de sombras de Jung. Existem algumas rejeições que a gente vai jogando para debaixo do tapete e nada mais são do que espelhos daquilo que a gente gostaria de ser e a gente não aceita. E a gente vai forçando essas coisas por debaixo do tapete, jogando lá para debaixo. Isso pode acontecer, por exemplo, numa criança que somente queria aparecer
porque ela gosta de aparecer, porque é uma criança que gosta, simplesmente gosta, não tem necessariamente um desejo egóico tão forte por detrás. Não, às vezes gosta de falar alto, gosta de brincar, de pular, e percebe que isso não é aceito, seja na família, no grupo, e ela vai rejeitar esse estado, seja o que ela encarar e entender como esse estado, seja ser uma criança meio louca, seja ser uma criança que se exibe demais. E aí a gente vai começando, e todos nós temos isso, e aí fica um convite para autoobservação, e aí a gente vai começando a caracterizar negativamente alguns comportamentos. Ai, que criança exibida. Nossa, que criança grossa. Nossa, que pessoa introvertida, deve ser super triste. Aí começam alguns julgamentos de coisas dentro de nós que, quando criança, a gente rejeitou e guardou num baú as 7 chaves. Aqui eu estou passando muito por cima, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, porque eu estou pensando mais no mecanismo como um todo do que nas teorias, tá? Mas aqui eu estou falando um pouco das teorias de crianças feridas. A criança ferida nada mais é do que uma criança que existia dentro de mim, que é importante para mim, e aí quando criança, pensa numa criança, pensa em você, criança, inocente, que merecia colo, merecia aceitação, mas que por algum motivo de crença interna e do ambiente onde vivida, ela não foi aceita. E aí, se ela não é aceita, o que eu faço com ela que está dentro de mim? Eu calo essa criança, guardo num baú e deixo ela lá. Que bom se fosse assim, né, gente? Que bom que se essa criança ficasse no baú e a gente conseguisse passar a vida toda com ela dentro do baú, que é o que a gente deseja no final das contas. Só que não é assim. Essa criança, por mais que ela esteja no baú, ela grita. E aí, a gente, quando eu falo a gente, somos todos nós, nos tornamos adultos birrentos. Que fica bravo quando não tem o que quer, que rejeita jeitos de outras pessoas pensarem, de que se tem fome fica com raiva, de que nada mais é do que uma criança gritando dentro do baú, que você não olhou para ela porque você rejeita ela. Uma criança ferida é uma criança que todos nós rejeitamos em nós mesmos. Eu discordo daquela criança. Só que aquela criança é você também. Então, assim como compreender os apegos, ou seja, as máscaras que eu construí, eu preciso entender também os mecanismos de rejeição. E a gente faz trabalho de crianças feridas, de encontro, e falar, não, cara, isso é importante para mim. Eu não preciso tornar essa criança uma criança incômoda, nem violenta, nem exagerada, mas eu preciso acolher ela. Porque ela é uma verdade dentro de mim. E essa verdade precisa ser aceita primeiro por mim, para que eu possa desenvolver essa criança. Porque o problema da criança ferida não é a criança em si, porque a criança tem, muitas vezes, a sua inocência. O problema é o adulto que não deixou de ser criança e vai viver uma vida com uma criança birrenta guardada dentro de um baú. E se a gente libera e aceita essa criança e traz ela à tona, é a primeira vez que essa criança tem a oportunidade de se desenvolver. E aí você vai se desenvolver. E o desenvolvimento nessa hora demora tempo, inclusive com nós adultos. Demanda tempo essa criança encontrar onde ela é agressiva demais. Essa criança pode, por exemplo, vamos falar aqui do masculino versus feminino, né? Guardou uma energia muito masculina para dentro, viveu uma vida mais da emoção, mais interior, mais do afeto, mais... E guardou uma criança mais masculina, pode ser porque acreditou que era uma criança machista, enfim, aí a gente tem as diversas formas de encarar isso, né? Cada um de nós vamos ter a nossa forma. Guardamos isso dentro da gente e vamos viver a vida. E aí o que acontece? Essa criança que tem essa energia mais para fora não desenvolve um masculino saudável. E aí a gente sabe o que acontece com pessoas, principalmente hoje em dia, no mundo hoje em dia patriarcal, que acontecem com homens com masculinos que não foram trabalhados. São crianças que guardaram dentro de si algo que não pôde se desenvolver. Então, gente, dentro do processo do retiro de conhecimento e dos processos de desenvolvimento individual de cada um, o que a gente propõe como reflexão, e aí tem as diversas ferramentas para fazer isso, tá? A gente não está falando das ferramentas ainda, é olhar para essa história. Porque, gente,
a gente pode não achar, pode não encontrar, pode ter dificuldade de ver onde isso existe, mas essa é a história de todos nós. Eu, até hoje, em 8 anos conduzindo retiro, eu não encontrei pessoas que não tenham afeto como centro de tudo. E já encontrei pessoas bastante violentas, bastante fechadas, pessoas que não falam, pessoas... E no final de um processo, e aí não estou falando do meu retiro, mas eu vejo pessoas florescendo cada coisa linda da amorosidade de, no final das contas, gente, tudo que essa pessoa queria era afeto como todos nós queremos. Por detrás de todo homem sarado, sensual, existe um homem com medo de rejeição. Por trás de toda femme fatale existe uma mulher insegura. Por trás de todo homem violento tem um homem medroso. Então, tudo isso o que a nossa máscara cobriu e o que a gente rejeitou no meio do caminho, né? E aí, gente, para já ir também encerrando um pouco, eu vou falar um pouco só das ferramentas que a gente usa para que vocês possam pesquisar mais, ou, ainda mais legal ainda, se vocês puderem vir para o retiro. A principal ferramenta que a gente vai ter, principalmente nesse retiro específico que vai acontecer agora em abril, a gente tem um em outubro também, depois o Guba pode até falar um pouco mais aí que vai acontecer na Chapada dos Veadeiros. A gente usa como base de tudo isso. Por que eu falo base? Já explico, na verdade. Eu uso como base de tudo isso o Eneagrama. O Eneagrama é uma sabedoria milenar, datada aí, já tem indícios de mais de 4.000 anos de existência, que é um mapa de processos, tá? É difícil resumir o Eneagrama, um negócio tão grande em poucas palavras, mas se eu puder encaixar no nosso encontro aqui hoje, ele é um mapa de processos. Isso significa que ele permite que a gente corte um caminho tremendo nesses processos de cor que eu acabei de relatar aqui. Porque o Eneagrama, como ele mostra os processos acontecendo, e aí quando eu falo processos, gente, vocês podem pensar em qualquer coisa, abertura de empresa, a existência da humanidade, ou mesmo eu num processo específico, ou na minha vida, na minha criação das minhas jornadas, das minhas máscaras. E o Eneagrama tem esses processos encadeados e já mapeados para conseguir entender na minha existência tudo isso que eu acabei de falar. Peraí, então, porra, eu me reconheço bonzinho. Então, pelo viés do Eneagrama desse mapa, eu consigo falar, pera, mas por trás desse bonzinho teve essa rejeição dessa criança ferida. Por trás desse bonzinho teve essa máscara, teve esse medo, teve essa crença que foi instalada nos meus primeiros anos de vida. E aí eu consigo, a partir desse mapa, falar, opa, o momento de autoobservação ele começa a ficar muito mais rápido. E a gente vai usar ele. Basicamente, também, né, resumindo muito aqui, quem quiser conhecer um pouco mais sobre Eneagrama, tem vídeos meus no canal do YouTube. Esse aí que a Maria mandou para vocês é um que fala um pouco, tá aí no chat, fala um pouco sobre o que é o Eneagrama. Para quem já ouviu falar ou já conhece, provavelmente deve conhecer o Eneagrama das personalidades. O Eneagrama das personalidades é só uma casquinha do iceberg, tá? A gente usa ele muito mais como um mapa de processos. A gente vai falar também das personalidades que são criadas, que vai falar um pouco sobre o que você criou como máscara mais forte dentro de você nessa vida que você trouxe aqui, nessa vida que você veio viver. Mas ele vai falar sobre as 9 máscaras que todos nós usamos e as suas diversas características. Mas ele não é uma metodologia de tipificação, tá, gente? Até porque se a gente for tentar diagnosticar mais certinho, se a gente está falando de mais de 1944 possibilidades dentro do Eneagrama. Então, é muita coisa mesmo. Mas mais legal do que isso é compreender ele como esse mapa de processos, de o que aconteceu dentro de mim, quais foram os meus medos, quais foram os meus processos. Só para a gente entrar um pouquinho mais nele, o Eneagrama, ele fala basicamente que todos nós temos 3 centros de inteligência que estão num processo de equilíbrio e desequilíbrio o tempo todo, acontecendo durante a vida. E é no desequilíbrio desses centros de inteligência que diversos mecanismos de defesas e egos e máscaras vão sendo instalados. Quais são esses 3 centros de inteligência?
primeiro deles é o corpo. O corpo, gente, pensa na matéria. Quando eu falo corpo, pensa na manifestação material, porque um jeito de você pensar, se você olhar para a história da humanidade, pensa no mundo mineral. Mas na nossa vinda para cá, né, quando a gente fala de corpo, a gente está falando de corpo, que é a nossa manifestação no mundo através disso aqui, através do nosso corpo mesmo. E aí a gente está falando de como a gente se comporta, o que a gente age, quais são as nossas ações, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Essa é a manifestação do corpo que, nos processos, principalmente bioenergéticos, a gente está falando, tem um centro aqui na barriga, né? São os diversos instintos nossos reagindo em busca de sobrevivência, de comida, de sexo, de pertencimento. São esses instintos acontecendo que manifestam, fazem o nosso corpo se manifestar na nossa vida. Nosso segundo centro de inteligência, que só é possível a existência dele graças a um longo período de desenvolvimento num centro de inteligência do corpo, são as nossas emoções, que é o centro do nosso coração. Inclusive, gente, isso que eu estou falando, essa teoria dos 3 centros, ela não é só do Eneagrama, tá? Na própria medicina, a gente tem o nosso cérebro reptiliano, o nosso cérebro límbico e o nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal. São as mesmas ideias dos nossos centros, tá? Quando a gente fala do nosso cérebro reptiliano, que é a parte menorzinha do centro do nosso cérebro, a gente está falando das nossas manifestações instintivas para sobreviver. A gente compartilha esse mesmo cérebro com os primeiros répteis, que é a busca por sobrevivência, tá? E aí a gente tem um centro muito mais complexo, que só é possível existir graças a um grande tempo lidando com o centro físico, que é o centro emocional, que é o nosso cérebro límbico. E olha como é curioso, né? Se a gente está falando lá das plantas, dos minérios, dos primeiros répteis, o cérebro límbico, a gente já começa a compartilhar ele com alguns mamíferos. Quem tem cachorro, quem tem gato sabe o que eu estou falando. Quão claro é o desenvolvimento das emoções, da busca por afeto. E o centro do coração é o centro na nossa existência responsável por basicamente 3 coisas. 1, busca por conexão e pertencimento. É quase como quase não, né? Ele é um campo magnético de reconhecimento do outro e de busca por pertencimento nesse campo energético que o coração sente. Só que não é só uma busca do tipo, eu quero pertencer, é uma busca do tipo, eu reconheço que eu estou nesse lugar que está vibrando tal coisa. Sabe aquele lugar que você entra e fala, nossa, que energia ruim, que energia pesada. Nada mais é do que um monte de campo emocional magnético, e de novo, isso tem estudos, né? Depois posso apresentar, quem tiver dúvida, depois a gente conversa um pouco. Campos magnéticos pesados de corações de energias mais densas, negativas, que estão vibrando dentro do ambiente, e a hora que eu chego, o meu campo magnético de conexão com as outras pessoas vibra aquilo. Só que tem uma coisa importante, aí principalmente na jornada humana. Se a gente pegar aquela história do ego, desse coração distorcido, a gente vai perceber que para a gente reconhecer e começar a sentir essas emoções, a gente começa a comparar esse campo nosso, do emocional, com um campo externo. E aí, nessa comparação e sensação do que é o meu campo, do que é o campo do outro, a gente começa a nos identificar e nos reconhecer como diferente dos outros. E é isso que dá significado, que são as outras duas características desse campo emocional, desse centro emocional, que é a busca por diferenciação de quem sou eu, quem é a minha identidade, me reconhecer como um ser único, e a busca por significado, que as coisas tenham sentido. Por isso que em jornadas de propósito, por exemplo, que é uma das especialidades para mim dentro da empresa que eu tenho, a busca por propósito é uma busca que passa pelo desbloqueio do centro emocional. Eu estou falando isso, gente, que você já deve ter reconhecido dentro de empresas, líderes, falando de propósito daqui. Que é aquela empresa que você entra, tem uma placa linda na entrada da empresa sobre nosso propósito
né? Desenvolver a beleza da mulher e que ela seja empoderada. Sei lá, inventei qualquer coisa aqui. E aí você entra lá dentro e você fala, cara, não tem nada disso aqui dentro. Eu não senti, não vi verdade, inclusive vi contradições nas... O que é isso? A pessoa criou um propósito aqui, ó, que é uma frase bonita, de efeito, que fala, nossa, que legal. Mas ela não tinha conexão com uma coerência daqui, de que eu realmente tenho significado. Porque se eu precisar criar um significado para a minha existência a partir disso daqui, ele é um significado xoxo, ele é um significado sem poder. Eu vou passar o resto da minha vida buscando encontrar esse meu significado mentalmente e nunca vou encontrar, porque é daqui que está vindo a sensação de vazio que eu tenho com relação ao meu trabalho, ao meu propósito. Eu encontro muita gente que está nesse caminho, né, de transformação, que olha para o próprio trabalho e fala, cara, eu não vejo sentido nenhum isso aqui. Só que aí vem uma segunda pergunta, né, que é, mas o que tem sentido para mim? Qual que é o trabalho que me interessa? O que eu amo? Qual é o meu propósito? São perguntas muito válidas, às vezes até exageradas, que criam um mal-estar muito grande que não precisaria. Mas, basicamente, o processo de cura, e eu sei que eu conduzi muita gente nesse caminho, você viveu uma vida baseada na razão e fechou o coração por aquelas diversas histórias que a gente acabou de contar. E quando você fecha o coração, você perde significado e de encontrar significado na própria vida. Seja no trabalho, seja em relações, qualquer coisa que seja. Vou continuar, a gente já entra um pouco nas questões. E por fim, segundo o Enneagrama, e o nosso centro mental, que mora no nosso cérebro, tá? Aliás, a própria medicina diz que a gente tem 3 cérebros no corpo, né? Do ponto de vista neurológico, quantos de neurônios tem funcionando, cabeça, coração e intestino, né? São os 3 que estão pulsando mais aí atividade neural, inclusive. E o centro mental, ele é um centro muito recente na nossa jornada, como existência, eu estou falando de tudo, tá? Pedra, planta, animal. A gente está falando do ser humano, muito recente, a gente está falando dos últimos. A gente pegar a existência da vida, a gente está falando dos últimos segundos. Vocês verem como é curto, enquanto a gente sabe lidar com isso aqui. E é importante entender isso, para começar a dar um passo de que o que a gente acha que o cérebro não tem nada a ver com o que o cérebro tá? A gente entende isso aqui como pensamento, raciocínio, planejamento, que faz parte disso aqui. Mas isso é a gota do oceano. Ou seja, é quase nada. Segundo a filosofia do Enneagrama, e óbvio que isso ainda é muito estudado, ainda é muito desenvolvido, porque o próprio Enneagrama ainda se sabe muito pouco dele, o centro mental ele é o centro por, primeiro, perceber a realidade e reconhecê-la. Parece assim, né? Mas não é. Porque reconhecer a realidade é reconhecer a realidade, não é reconhecer o que a gente acha que é real. Se houvesse um passe de mágica, a gente conseguisse limpar de nós todas as nossas experiências, todas as nossas crenças, todas as nossas interações sociais, tudo que a gente acredita ser real na nossa vida cairia. Porque é impossível, frente aos nossos sentidos, a gente conhecer a realidade. Isso é, inclusive, pressuposição da programação neurolinguística. O ser humano, como ele reconhece a realidade a partir das percepções que ele tem de mundo, é impossível ele reconhecer a realidade como ela é de verdade. Vou dar um exemplo, eu amo esse exemplo, que é o exemplo mais simples do mundo, mas que ele é muito verdadeiro para a gente entender isso. Alguém aqui, presente aqui nessa aula, sabe dizer qual é a marca da lâmpada que está na sua sala? Estou vendo um monte de gente olhando para cima, porque eu imagino que ninguém vai responder que sim, né? Por que a gente não sabe a marca da lâmpada da sala? Porque saber a marca da lâmpada da sala, para todos nós, muito provavelmente, não é importante. Isso significa que a gente fez um mecanismo que a PNL reconhece, que é um mecanismo de rejeição e exclusão de informações sobre a realidade. Porque é impossível a gente conhecer a realidade como um todo. Então, a gente exclui diversas informações que estão à nossa volta e a gente enxerga aquilo que é importante para nós. Por exemplo, entra uma pessoa numa festa, que é uma pessoa que adora moda, vive moda, a vida dela é em volta da moda. Qual que você acha que é a primeira coisa que essa pessoa repara ao entrar nessa festa?
na moda. Nos vestidos, nas pessoas, como as pessoas estão elegantes ou não. Inclusive, pode ser até do ponto de vista de decoração, algumas vezes. E uma pessoa que não está nem aí para isso, aliás, não entende e acha que isso aí é até besteira. Você acha que ela vai ter a mesma visão de realidade no primeiro segundo que ela entra na festa? Não dá. O que eu estou querendo dizer é, o que torna, então, o que é a realidade? A primeira pessoa que percebeu como as pessoas estão vestidas ou a segunda? Aí vem de novo Ken Wilber, né? Ambas estão certas, mas parcialmente certas. Porque, de novo, o ser humano é impossível de perceber a realidade. Então, quando eu falo do centro mental, eu estou falando que o poder dele é reconhecer a realidade total. A gente não tem a menor ideia do que é ainda, talvez. O segundo, a partir do momento que eu compreendo a realidade a partir desse centro mental, eu reconheço a manifestação da vida e encontro nessa manifestação a guiança que eu preciso para seguir vivendo. É meio como se num passe de... Eu estou falando de um mental muito elevado, tá, gente? É como se num passe de mágica eu conseguisse perceber a vida se desdobrando na minha frente. A realidade se desdobrando, até num sentido de me levar para um lugar de evolução XYZ. O que está acontecendo na humanidade é de uma potência para que a gente cresça. É um enxergar da teia da vida que me permite me conectar com algo muito sagrado para essa mente, que é a fé. E a fé, nesse mental elevado, não é a fé de que vai dar certo. Porque para esse mental elevado não tem o vai, não tem o futuro. É um mental de que está tudo certo enquanto está acontecendo. É uma conexão total com a presença. Eu estou aqui agora e a vida está se desdobrando. E, por fim, ele é uma grande antena. E aí, eu acho que talvez vocês já ouviram falar ou já tiveram experiências dessa grande antena que é esse mental elevado funcionando. Sabe aquela história de, putz, eu pensei no fulano, ele me ligou. Nossa, essa semana eu falei tal coisa, aconteceu. Ou eu comecei a vibrar diferente na minha vida e ter pensamentos mais positivos e o meu trabalho melhorou. Assim, diversos exemplos que a gente ouve no dia a dia desse mental que é essa antena captando e transmitindo o sinal o tempo todo. E ela tem esse poder, inclusive, às vezes mediúnico, de conhecer realidades além das nossas, inclusive nesse nível de elevação. E segundo o Eneagrama, para a gente atingir uma elevação espiritual, por isso que o nosso retiro chama-se retiro espiritual, a gente precisa ter esses 3 centros alinhados. E alinhados não significa iguais, funcionando, não é isso. Alinhados, nem distorcidos para muito apego, nem distorcidos para muita rejeição, que é como funciona. E a partir desses 3, a gente abre um campo que é o campo da espiritualidade, que é a visão para um mundo além do meu, uma visão de significado a algo muito maior do que eu mesmo, de que eu pertenço a algo muito maior que eu mesmo. E quando esse campo, essa visão se abre, a minha sensação de pertencimento no mundo se ressignifica no momento exato. Agora eu consigo compreender muitas das coisas que eu não compreendia. Às vezes, inclusive, num momento, numa experiência de elevação de estado de consciência bastante elevado, que é bem bonito de se ver. E o que o Eneagrama faz, para finalizar aqui o nosso momento ferramenta, o que aconteceu com esses centros no meio do caminho? Ou seja, você, quando eu falo você, porque todos nós, o que você distorceu nesses centros, no físico, no excesso de controle, no excesso de preguiça, no coração, na dramatização de tudo, ou na frieza, ou no mental, no excesso de racionalização, ou na confusão total. O que você fez nesse centro de inteligência? E aí ele vai mostrar através do mapa que a distorção desses centros criou em você mecanismos de ego, de personalidade, de medo, de raiva, de contato com o coração, específicos. E aí cada um vai se encontrar lá, nesse jogo de mapa aí, o que foi que fez para a gente reconhecer aquela história toda que eu acabei de contar. E quando a gente reconhece aquela história, a gente começa a falar da nossa criança e começa a perceber isso de forma muito bonita. E como é que isso acontece lá, né, gente? Então, indo para o prático, né?
numa abertura, primeiro numa abertura de campo muito bonita, de honra, de leveza, de amorosidade, para que cada pessoa viva o seu processo da forma que achar melhor. Vou repetir, gente, isso é muito importante. Para que cada pessoa viva o seu processo da forma que você mesmo achar melhor. A gente tem diversas escolas de desenvolvimento humano, e muitas delas têm uma filosofia, às vezes não declarada verbalmente, mas na prática, de que as pessoas precisam viver desenvolvimento humano. Você precisa se transformar. Você precisa evoluir como consciência. Você precisa parar de perpetuar as suas feridas e dores emocionais. Eu sou muito contra isso, tá, gente? E aí, o comportamento geralmente dessas escolas, inclusive, às vezes é apertar a ferida, te empurrar, e falar, você precisa. E aí é um processo muito catártico, tá, gente? Vocês devem ter ouvido falar de processo muito catártico dessas escolas. Você vai lá, você tem que falar com sua mãe, mandar uma carta, aí, assim, com toda a beleza que isso tem, porque tem muita gente que se cura, tem muita gente que se joga nesse processo, que bom. Não é o como a gente conduz os retiros do ponto de vista de toda essa história que eu acabei de contar de vida para você. Por quê? Porque de trás dessa informação, para mim, tá? Para mim, por detrás desse comportamento dessas escolas, existe uma declaração que eu discordo, que é: eu não te aceito do jeito que você é. E eu sou absolutamente contra isso. Para mim, o primeiro passo na jornada de condução humana, honrando Jung, né, ao estar com um ser humano, ou conduzir uma jornada humana, a melhor coisa que eu posso fazer é ser um ser humano também. Esse é o melhor papel que eu posso ter numa condução, é ser um humano. E quando a gente força demais as questões, tipo, você precisa ser diferente, para mim tem um desrespeito a quem se é. Eu não te aceito com as suas dores, com as suas feridas. E eu acho isso feio. Eu, comigo mesmo, tá? Eu não estou falando de novo, estou falando eu, como é que eu encaro o desenvolvimento humano. E eu prefiro de um lugar do eu te aceito do jeito que você é e abro espaço e um convite para que, se caso você se interesse, você mesmo faça o seu processo. E esse processo se dá através de partilhas para quem se interessa. Tem gente que vai para os retiros e vai para ficar numa conexão com a natureza, vai ficar mais em silêncio, e está tudo certo. E eu confio, depois de tantos anos de experiência, que 100% dos processos acontecem. Porque o seu inconsciente, ao tomar coragem para ir para um retiro espiritual, ele sabe exatamente aquilo que ele pode abrir, o que ele pode curar e o que ele pode fazer. Então, se você vai para ficar em silêncio, eu tenho certeza que no final do retiro, e porque também a gente tem as ferramentas e o jeito certo de conduzir, você vai buscar aquilo que o seu inconsciente estava procurando. E a gente vai fazer isso abrindo esse campo de amorosidade mesmo, de respeito, sabe? A cada processo, a cada pessoa, não jogar ninguém onde não quer ir. É óbvio, né, gente? Aqui eu abro parênteses, quando a gente acaba criando um espaço de respeito, de acolhimento, onde todas as pessoas começam a ver que somos muito mais parecidos do que diferentes, acaba que as pessoas, geralmente que vão, acabam olhando para as próprias questões, se jogando nos trabalhos de transformação, de olhando para as crianças feridas, e aí acaba sendo sempre muito bonito, né? Mas não é que é obrigatório, não, pelo contrário, tá? São todos muito bem-vindos. É isso, pessoal. Como o nosso encontro de hoje, como conteúdo, fiz uma horinha aí, conforme já estava previsto. Eu queria abrir para bater um papo, ouvir algumas pessoas, quem quiser fazer pergunta, falar uma palavra, contar alguma experiência, enfim. Queria ouvir um pouco vocês. A gente espera até alguém se manifestar. Não precisa ser todo mundo, mas uma pessoa ou outra. Boa noite, Pedro. Oi, Desculpa, Maria. pode ir, Maria, primeiro. Fabiana. Ixi, agora ficou. Vai, Fabiana, então. Vai. Primeiramente, desculpa, eu não estou conseguindo ligar a câmera, deve ter algum problema aqui no meu PC, mas gostei muito aí das explicações, fez bastante sentido para mim aí, do que você passou aí nessa hora, né? Então, é bastante coisa e que eu passar bem, agradeço. E eu queria
um pouco de informação do retiro, valores, essas coisas. Eu moro perto, mas me interessei bastante em, né, estar com vocês no retiro e eu queria saber um pouco mais valores, horários, etc. Tá. Eu vou falar um pouco sobre o retiro, tá? Fabi, já desculpa aí a intimidade. Sem problema. E aí, os valores eu vou deixar só por uma questão até mais ética, eu vou deixar para a Maria Eugênia, que está aqui com a gente, ela entrar em contato. Até porque a Maria Eugênia ela tem o papel de tentar facilitar para que todos possam participar. Se precisar de algum tipo de bolsa, de a gente, então é um cuidado bem pessoal, assim, bem individual com cada um que se interessa, sabe? Mas sobre o retiro, ele acontece em Mogi das Cruzes, que é vizinho de São Paulo, tá uma hora e 20 mais ou menos de São Paulo, tá 50 minutos aí do aeroporto. É o espaço da Ana Júlia. Ana Júlia está aqui, querida. O espaço chama Relíquias de Gandu, é no meio da natureza. Já está incluso, pensando que é um retiro, né, que a gente fique o dia todo no espaço, né, é o aconselhável que a gente durma por lá e fique por lá o tempo todo. Já está incluso, então, alimentação e hospedagem no valor do nosso retiro. Óbvio, né, hospedagem para aqueles que forem ficar, mas, de novo, a gente recomenda 100% das pessoas. E ele acontece de quinta-noite, dia 20. Quinta-noite, a gente tem uma atividadezinha rápida, e aí, sexta, sábado e domingo, e termina domingo mais ou menos umas 17, 18 horas, vai depender um pouco da turma. Pode ser que termine até na hora do almoço, vai depender um pouco do andamento da turma. E geralmente a gente tem atividade o dia todo. A gente tem atividade de manhã e de tarde, com certeza. E geralmente a gente tem coisas que acontecem à noite. Às vezes pode ser uma atividade, às vezes pode ser um violão, às vezes pode ser ficar em volta da fogueira conversando, sabe? Porque, de novo, o processo de retiro não é se afundar, não, gente. É também que seja um espaço de descanso, de alegria, de risada. E sempre tá? Sempre é um espaço muito divertido, muita risada, de conversar à noite, ficar em volta da fogueira. Então, tem esse espaço também onde a gente tem isso. Por isso que a gente aconselha ficar à noite, porque senão você não fica à noite, você perde essas partes aí, que às vezes são as mais legais do curso. Legal. Tá? E se tiver outra dúvida aí, você também pode chamar, Fabi. Ah, entendi. Obrigada, viu? Que isso. Márcia, queria falar? Não, é só, né, que me intriga muito, e tudo que eu tenho visto de falar do Enneagrama, escutando vocês falando, e com pessoas felizes que foram para o retiro, a forma de realmente que a gente enxerga e realmente o que a gente que é nosso, né? O que a gente veio, digamos assim, de fábrica, da nossa fonte, até a gente chegar. O Enneagrama é uma forma muito gostosa de perceber isso. Então, a beleza que é poder olhar para isso do jeito como você falou mesmo, né? Tem. Desculpa te interromper. Tá falhando só para mim, gente? Eu estou ouvindo algumas partes do áudio dela. Acho que, mas não sei se tá um pouco difícil de te compreender. Eu ouvi algumas partes, acho que compreendi, mas tá um pouco difícil. Eu não quero deixar de entender o resto. Não sei se é microfone, alguma coisa assim. Deixa eu tentar por fora. Realmente tá falhando bastante, assim. Se alguém quiser trazer alguma coisa, enquanto a Mala colocando aí. Fechou. Dá para me ouvir agora melhor? Dá. Tá saindo com a cara do Gil, mas sou eu. Diga lá, então. Agora tá perfeito. Ele travou. Ixi, agora travou. Ixi, agora travou de vez. Não travou só para mim, não, né? Porque eu tô vendo todo mundo se mexendo, menos eles. Ih, caiu. Meu Deus do céu. Bom, gente, quem mais? Aceito perguntas aí, tá, gente? A gente também finalizando, aceito perguntas para quem quiser saber mais sobre os processos. Querido, quero aproveitar pegar o bastão aqui e mandar um oizinho aí para todo mundo. Cá, Deise, Aninha, muito bom ver todo mundo. Dani, feliz de ver Edu aí também, Rosane, uma gente linda do último encontro.
foi muito especial, tem reverberado até hoje, inclusive muitas mudanças da última vez que a gente fez o encontro do Enneagrama. E acho que eu queria deixar meu depoimento, assim, né, de como foi lindo aquela roda, como foi importante a gente subir no tapete, fazer os movimentos sistêmicos, resolver as nossas questões. Depois de alguns meses aqui, acho que foram, o quê? 5 meses, né, de retiro, tive muitas mudanças na minha vida, o que eu considero, sim, um início de ciclo lá no Enneagrama, incluindo movimentos assim muito pessoais, movimentos muito profissionais. Então, sinto que ali naquela roda ali começou essa magia toda. E começou de uma forma muito sutil e, ao mesmo tempo, muito potente, né? Então, trazer essa reflexão do quanto, às vezes, a gente não está esperando, mas chegam, né? As informações, as mensagens, as necessidades. E fiquei com isso, assim, com essa fala, assim, de reverberação, de mudança, de transformação. Então, é o início de um processo. Se tem alguém na dúvida de fazer, eu super recomendo. Já fui de muitos retiros, já conduzi muitos retiros. Esse, sem dúvida nenhuma, foi um dos que eu participei que mais me trouxeram transformações e mudanças. E não foi imediato, né? Não é algo que acontece na hora, é algo que vai caindo as fichas depois. E acho que até hoje, assim, 5 meses depois, eu estou sentindo as coisas se encaminharem. Então, veio muito desse lugar, assim, o que eu acho fantástico e, ao mesmo tempo, um ponto de atenção, né? Porque tomar essa decisão realmente de viver uma imersão ou estudar uma sabedoria nova é a gente dar um passo para dentro, né? A gente dá um passo para o reconhecimento de saberes que estão aí na humanidade, mas que, de alguma forma, foram roubados aí dos conhecimentos padrões sociais, e nós estamos aqui resgatando isso. Então, muito feliz que você está ancorando essa energia do Enneagrama, muito feliz que a Ana está recebendo esse retiro lá em Mogi de novo, e muito feliz também que eu estou insistindo em trazer o Pedro para a Chapada dos Veadeiros, para a gente fazer esse mesmo círculo com as energias das cachoeiras, dos cristais, das águas desse coração do Brasil, que é poderosíssimo também. Então, eu quero ver o que vai dar nesse babado aí. Não sei ainda se vai ter gente, se não vai. Eu vou pegar o Pedro e vou falar, venha, que eu quero ver como vai ser. Então, no feriado de outubro, do Dia das Crianças, a gente vai fazer a segunda versão aí de um retiro de Enneagrama na natureza, né? Com foco total em imersão com os movimentos de cura e transformação lá naquele espaço lindo que é na Chapada dos Veadeiros. Muita água, muita abundância. Então, quem tiver aí com férias acumuladas, já vai vendo passagem, chama a gente também que a gente ajuda, e bora se reunir, se encontrar, porque é sempre muito bom. Eu acabei com a minha versão São Paulo esse ano, estou na minha versão Bahia, então é entre Chapada e Bahia. Então agora eu estou só puxando os amigos para esses pontos aqui, porque a vida é agora, né, gente? Então bora aproveitar. Obrigado, querido, obrigado pela aula hoje. Gratidão. Obrigado, irmão. Agora vocês imaginam eu, gente, recebendo esse convite. Você acha que eu não vou? Não vou. Não vou, acho que eu estou lá. Se tiver uma pessoa, eu já estou felizaço já. Só de estar na cachoeira, eu já estou feliz. Já. Sim, bora. Boa Ah, noite, quer falar? Quem está te falando? Camila. Oi, cara. Tudo Tudo bem? bom? Boa noite, Tudo galera. ótimo. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Cheguei um pouquinho corrida, mas consegui chegar e foi muito bom ver o Pedro, o Guba, a Ana Júlia, a Deise, que eu conheci no retiro de Enneagrama que eu fui, e também conhecer novas pessoas aqui que eu tô vendo na tela. Eu vou falar muito rápido, não tenho essa oratória tão linda como vocês dois têm, mas vai um pouco nessa linha também do Guba. Eu fico impressionada mesmo com a precisão do universo, sabe? Quando a gente se conecta com ele, assim, de fato, e faz alguns pedidos, umas solicitações, o negócio chega, a coisa chega. Eu falo isso porque realmente o Enneagrama, o retiro que eu participei com vocês, foi muito preciso, veio na hora certa, e eu não sabia de nada sobre Enneagrama. Eu fui porque no meu coração pulsava de ir, sabe? Eu falei, Ficou bom, quietinha lá, né? Ficou um pouquinho quietinha até se jogar, né? pois é. Eu não conhecia nada, cheguei meio silenciosa, né? Mas foi muito bom. Então, assim, repito, não tenho a mesma oratória que vocês, mas é só mesmo um pequeno testemunho e agradeço a oportunidade, tanto daquele momento como desse.
Obrigado, cara. A gente tem alunos aqui, né? A maioria das pessoas não são alunos, mas a gente tem aluno aqui. Eu tô falando isso, porque senão daqui a pouco vão achar que a gente pagou as pessoas para estarem aqui falando bem da gente. Mas não, é que são alunos que, graças a Deus, estão com a gente aí, sempre que pode. Mas alguém, pessoal? Alguma dúvida? Alguma outra Eu, fala? Diga, Ana. tudo bem? Amigo Pedro, boa noite a todos Nossa também, anfitriã, muito bom. gente. Eu sou suspeita para falar, né? Eu sou muito fã, foi com esse Retiro Enneagrama que nós abrimos as terras de relíquias de Gandu aí para o mundo do autoconhecimento, da espiritualidade. Então, quanta potência a partir dali já veio, né? Para mim, pessoalmente, eu digo, e para o nosso espaço também, quantas coisas reverberam ainda, como o Guba disse, e é um processo de transformação bem lindo, bem potente, e é incrível ver como a gente se sente quando chega, né, para o retiro na sexta-feira e como a gente sai no domingo. É altamente transformador, e o Pedro falou sobre isso, sobre a interação, sobre estar junto com as pessoas. Então, a gente sente nessa troca a potência, né? E a gente sempre está preparando para receber todos vocês assim com muito carinho, com muito amor, com um colo de mãe mesmo, assim, abrindo, né? Então, a gente costuma falar que vai ser a casa de vocês no final de semana do retiro. Então, para vocês se sentirem muito em casa, muito à vontade, muito confortáveis. E é sempre bom estar aqui. Gratidão, Pedro, gratidão, Uba, Mari. Mari voltou? Mari não voltou? Mata aqui. Camila, Deise, a Mata aí? Não, Mata tá bom. aqui. Menina Má, quiser falar, tá bom? Então, um beijo, a gente espera todos vocês lá. Obrigado, Mar. Ana, já estamos aí. Maia, Ana, todo mundo, né? Dá para ouvir agora? Menina Ana. Relíquias de Gandu é um lugar muito aconchegante, que faz toda a diferença. E eu acho que o mais bonito de processos, falando de retiros, a gente trabalha com autoconhecimento aqui também no nosso espaço, é a oportunidade de você estar em grupo e a oportunidade de você ser acolhido do jeito que é. E aí, você conseguir fazer uma real transformação, né? É muito do que o Pedro falou. A gente tem muito essa coisa do buscador, de transformar, de tem que mudar, de tem que lapidar. E muito de um lugar que parece que a gente está quebrado, que a gente está errado, que a gente não está bem. E o Enneagrama vem juntando tudo isso. E é até interessante que ele mostra em alguns momentos do Enneagrama que você acha que você é, né, um dos tipos, um dos arquétipos que ele traz, você acha que você é, e no retiro você descobre que não é bem aquilo que você acha que você é. E aí, quando você realmente se entrega ao processo, é possível você tirar, né? Acho que até essa energia que a gente gasta com as máscaras, tentando sustentar algo que já não faz muito sentido, a gente não entende direito por quê. E aí, mais do que entender, a gente vive essa diferença, né? Fica aí o convite, eu deixei lá na mensagem, tanto a aula do Pedro, para quem quiser conhecer um pouco mais, é uma aula muito legal, que explica bastante do Enneagrama, mais como funciona, fala um pouquinho do espírito, para você se identificar lá. O Pedro sempre tem um teste, Pedro, que é legal as pessoas brincarem um pouquinho, né? Identificar, não sei se você consegue essa oportunidade, se é legal ou não, mas para as pessoas olharem, se identificarem com o teste, de personalidade, de como funciona, para chegar um pouquinho mais no retiro já achando que sabe alguma coisa de si e se permitir experienciar no retiro também. E nas mensagens também tem no telefone, tem um contato, um link direto do WhatsApp, qualquer dúvida, mais informações, o que vocês precisarem. Não deixe a condição financeira ser um empecilho, precisar para facilitar, para te ajudar nesse momento, para você vivenciar esse momento tão especial que está no Enneagrama, no retiro. Digamos que eu adoro esse espaço. São muito bem-vindos, fico à disposição. Obrigado, Mar. Obrigado. Então, o pessoal procura aí você, sim, vale a pena. Pessoal, vou encerrando, mas lembrando que não é um encerramento, né? Para quem puder estar junto com a gente lá, vai ser uma delícia, de verdade. Se não, me achem nas redes sociais, me chamam por lá, a gente troca ideia, manda mensagem aí para a Mar nos telefones que ela está no chat aí.
E obrigado pelo tempo de vocês, por esse tempo tão precioso pré-feriado aí, que, de novo, que honra poder estar aqui falando para vocês quando a gente poderia estar descansando, fazendo qualquer outra coisa. Obrigado de coração, gente. Está encerrado, então. Vou parar a gravação e beijo a todos. Obrigado, gente. Até mais. Beijo. Obrigada. Obrigado, Pedrinho. Valeu demais. Obrigada. Tchau. Tchau.